Boa noite a todos. Hoje nós comemoramos os 90 anos do nosso querido Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e pensamos num evento que fosse mais do que um simples evento acadêmico, que fosse um movimento de relembrar a história desse centro acadêmico tão rica e tão bem representada aqui, passando por diversas décadas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores que estão compondo essa mesa, que foram importantes para a construção desse centro acadêmico, que permitiram que nós estejamos hoje aqui, nos 90 anos, sentados nessa mesa, trocando experiências e contando para os nossos alunos o que foi o CAEV, porque se o CAEV tem planos para o futuro, não pode esquecer daquelas raízes que nós plantamos já desde 1924. Então, a nossa ideia aqui é contar as experiências que cada um teve ao longo das décadas, ao longo de todo esse período que o CAEV esteve sempre lutando por um país mais justo, por um direito mais humano, e que nós continuamos com essa luta. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que todos nós que militamos no centro acadêmico temos a nossa história, a nossa vida acadêmica confundida com o próprio centro. Porque, mais do que apenas salas de aula, o que nós estamos fazendo no centro acadêmico é formando a cidadania de um país, é formando estudantes de direito que vai sair daqui e vai ser um jurista que vai lutar para tornar esse país mais justo. E eu acredito que são eventos como esse nos fazem lembrar que esse centro acadêmico foi construído com muita luta, não chegou aqui sem motivo. Nós estamos aqui em cima de muita luta, de muitas gerações, e pretendemos que isso permaneça por muito tempo. Eu gostaria de agradecer, passar a palavra para o professor João Luiz Duboc Pinot, que foi membro do CAEV na década de 50, promotor do Estado de São Paulo, professor da faculdade, juiz estadual, cassado em 1968 pelo advento do AI-5, pela ditadura civil-militar que nós tivemos aqui no país, e que vai contar um pouco de sua experiência na década de 50, que no momento o professor é a pessoa mais antiga que compõe o nosso centro acadêmico aqui presente no evento. Em primeiro lugar, é uma experiência nova para mim falar aqui na minha faculdade. É muito estranho eu ficar aqui na faculdade encarado como professor, muito, porque você passa a vida toda as pessoas ensinando a você, marcando e exigindo. Então, de repente, você é colocado numa posição de destaque, é como se fosse uma novidade. Enfim, vamos fazer uma tentativa a ver se dá certo. Se não der certo, nós já sabemos que a culpa é do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, né? A mim não há dúvida. É muito fácil culpar o centro. Eu pertenço a uma juventude, quando eu era jovem, fui jovem, hoje eu tenho 80 e tantos anos, não sei. Eu queria, como todo jovem, mudar o mundo. E aqui na faculdade nós tínhamos uma estrutura para mudar o mundo. Foi uma pena que nós não tivéssemos conseguido, porque seria uma experiência humana muito importante, essa mudança do mundo. Mas eu hoje vejo sobre um aspecto muito interessante, é que nós temos uma inconformidade com as coisas que estão acontecendo, todos nós. Vocês devem ter, eu tenho em alto grau uma insatisfação. A primeira delas é porque nunca a sociedade corresponde ao que a gente deseja, principalmente uma sociedade dominada pelo capital, né? Dominada por grupos que não são populares, que não estão buscando o povo, distantes do povo. Então isso, evidentemente, nos coloca como se nós fôssemos, não sei dizer, mas eu não sinto na juventude a tentativa de mudar o mundo.
a minha juventude, ela tinha confiança que ela mudaria o mundo e só estava dependendo dela agir. Estava faltando a Faculdade de Niterói entrar em ação aqui para mudar o mundo. Não, como estava, não dava. Então, não é isso que marca. O que marca é a inconformidade com o que está, uma não aceitação. Então, eu sempre marco como ponto meu, chave, um protesto contra essa forma globalizada de existir, a dependência nossa dos Estados Unidos, a não assumir a liderança na América Latina. É muito importante isso, quando a América Latina é a grande força, é a grande esperança. E se mudar o mundo, me parece ser uma característica do jovem, de não aceitar o mundo tal como ele está. Então é isso que eu queria acentuar hoje aqui para vocês, né, nesse dia de volta. Agora, eu fico muito deslocado aqui porque eu voltar à faculdade fazendo uma palestra é uma coisa que não está na minha experiência. A minha experiência aqui é de aluno. Eu fui um aluno da minha geração muito inquieta, era uma geração muito agressiva, e os nossos professores eram muito duros conosco. Então, a minha educação aqui não foi uma coisa muito fácil. A educação dos jovens aqui não era fácil. Eu imagino e penso nos professores que me orientaram, que foram os responsáveis pela minha vida acadêmica, a vida de todos os jovens da época. Deve ter sido dificílimo garantir, porque nós não tínhamos uma entrega assim ao poder. Ninguém acreditava muito no poder. Você se lembra? Eu não me lembro. Eu era o poder. Eu não podia acreditar no poder como uma coisa de fora. A minha juventude era o poder. Não sei se você tem essa sensação. Eu tenho essa sensação. Nós éramos a força. Nós sabíamos que nós éramos os fortes. Então a faculdade foi muito dominada pelos jovens aqui. Então isso me dá hoje uma sensação muito estranha. E aqui esse salão era diferente, era voltado para lá, né? Voltado para lá. Havia uma mesa ali, alta, e ficava voltada para lá e sempre lotado, sempre um salão sempre lotado, com a participação dos alunos. Então era uma experiência muito forte. Então isso marca uma vida, toda uma existência. Eu espero que vocês algum dia tenham essa sensação que eu tenho de poder voltar à faculdade, a título de dar uma aula, que seja lá, mas você numa posição assim, disse, bom, agora silêncio aqui, porque eu vou falar. Eu fui um elemento nessa força. A faculdade é muito forte. É preciso nós pensarmos que ela foi um marco de cultura. A nossa faculdade é uma faculdade muito culta. Os professores aqui eram preparadíssimos. Não tinha ninguém aqui, segundo time, não. Ninguém. Todo mundo aqui era filho, todo mundo. Havia muito respeito intelectual. É isso que eu me lembro. Não sei se você até discordar de mim, você diz não era bem assim, a gente corrige mais em tempo, mas me parece que a faculdade desfrutou de uma autoridade moral, né? Tinha uma autoridade moral. Eu me lembro, eu era estudante, eu me sentia o rei do mundo. Nunca. Quem ousava? Ninguém ousava, né? Isso é que eu acho que se perdeu um pouco na juventude, essa sensação de que nós somos os donos do mundo, os futuros diretores do mundo. Então você esteja atento aos jovens. Então, às vezes, a turma esnobando muito jovem hoje, né?
todo mundo esnoba o jovem, eu vejo com tristeza isso. Os adultos, os mais velhos, não estão com essa bola toda, porque não marcaram, pelo menos eu não sei se é uma visão idealista minha, mas não marcaram com a força que nós tínhamos. Porque nós vamos mudar o mundo, né? O que é isso? Agora, isso é um período de guerra, né? Eu fui jovem num período de guerra e que você se sentia um lutador nessa guerra. Nós odiávamos o nazismo. Esse ódio ao nazismo passou, hoje foi substituído por um horror que eu pessoal, sinto, em relação a toda a manifestação nazi-fascista. Então, já começo a estranhar. Quer dizer, eu sou um democrata e não acredito nessas estruturas de força, como foi o nazismo. Acho que elas destruíram o mundo, destruíram a expectativa de um mundo melhor. A experiência democrática foi muito mais forte, muito mais rica. Pelo menos é o que eu penso, eu sinto assim. Não sei se vocês sentem, e se não sentem, eu lamento por não sentirem, mas essa sensação de que nós vamos mudar o mundo e nós somos o novo mundo, né? O jovem é o novo mundo. Então é isso que me dá uma sensação estranha e eu deveria recusar vir falar aqui na faculdade porque eu sou dominado por essa estranheza estando aqui na faculdade. Eu não me sinto bem dando aula aqui, né? Coisa engraçada, né? Experiência que eu quero que vocês não tenham na vida, né? Mas eu me sinto deslocado, né? Meu lugar não é aqui, né? Meu lugar não é aqui. Estranho, não sei se você sente isso, mas eu sinto isso. Nós devíamos estar aqui disputando, ouvir os homens que eu ouvi à época. Eu fico pensando, a minha geração, os meus professores, Brígido Tinoco. Vocês não podem ouvir falar num cara como Brígido Tinoco, vocês não podem conceber, não é? Quem era o Brígido Tinoco? Benjamin Antônio de Oliveira Filho. Então, o nosso professor de filosofia do direito, de introdução à ciência do direito, quando eu entrei aqui na faculdade, evidentemente eu achava que eu iria acontecer aqui na faculdade, mas não era isso. Você não acontecia mesmo, não fazia o gol aqui, não fazia. Os alunos sabiam muito, todo mundo estudava, o pior era isso, todo mundo sabia mais que você. Então, você ficava sempre... Não acontecia. E os professores eram maravilhosos. Nós lembramos dois nomes, Ramon Alonso, Álvaro Sardinha, Benjamin de Oliveira Filho. Benjamin era uma figura, aqui, quem daqui conheceu o Benjamin? Você, só nós. Você, se é um excesso, mas era um gênio, né? Para conversa, ele era um gênio. E eu me lembro que eu cheguei aqui na faculdade, eu achava que eu ia dominar intelectualmente, porque eu tinha um preparo, meu pai era juiz e exigia muito de mim, que eu ia chegar aqui a acontecer, mas não era nada disso. Todo estudante aqui era muito bom, e os professores eram melhores, né? Então, você não acontecia, né? Você não dizia nada de novo a ninguém aqui. Que coisa, né? Você não dizia nada de novo a ninguém. Isso era muito ruim para o jovem, mas quem era na faculdade? Eu quero me lembrar, não vou citar vários, não quero citar nomes, mas me lembrar desses que eu já falei, eles podem referir. Benjamin era um portento. Eu devo esclarecer aqui que Benjamin de Oliveira Filho, quando saiu, quando ele saiu da faculdade, eu fui encarregado de fazer qualquer coisa para recebê-lo partindo, né? No sentido de partir. Ninguém tinha coragem de falar nada, porque ele era a inteligência, a cultura militante. Eu não conhecia, na minha vida toda, a minha longa experiência, eu não conhecia um homem tão culto, tão seguro quanto Benjamin foi, Benjamin de Oliveira Filho.
e ele tinha um poder de galvanizar os jovens, né? Agora, ele galvanizava de uma maneira muito estranha, que era chutando você para escanteio, né? Aí, quem é você? O que você veio fazer aqui? O que você trouxe? O que você tem a dizer? Você não tinha nada a dizer. Eu me lembro que a minha entrada aqui foi a negação. O que você tinha a dizer? Eu não tinha nada a dizer. Eu tinha... O que eu podia dizer? Agora, isso era muito marcante, porque eles nos mostrou, pela experiência, o valor intelectual. É isso que ficou em mim. A grande chance nossa é a chance intelectual. Eu só existo porque eu sou intelectual e eu penso diferente do que pensam os governantes do meu país. Eu não participo dessa cachorrada que governa o país. Eu não tenho nada, não tenho responsabilidade nenhuma. E a minha geração abdica disso. Nós não temos. Repara que o intelectual hoje ele se caracteriza por uma independência. Agora, nesse esquema todo de mudar o mundo, a militância no centro acadêmico era muito forte. O centro acadêmico tinha muita presença aqui, sempre teve muita presença aqui, presença intelectual entre os professores. E dessa presença ficou muita coisa em mim, na minha geração. Eu aqui conversei com ele, e ele vai discordar de mim toda hora que disser que eu exagerar. Não é isso, não, mas era. Nós éramos uma juventude que nós estávamos preparados para mudar o mundo. Agora, se o mundo não mudou, se nós não conseguimos, azar do mundo. Mas nós tentamos e nós não nos vendemos, né? A minha geração não se vendeu, não se entregou, e eu nunca me entreguei a ninguém, nenhum colega meu tem notícia de uma entrega por um emprego, por um cargo, por uma coisa. Não, nada disso, isso não existiu. Então, hoje, você tem uma certa tranquilidade em poder pensar que se você não mudou o mundo, você pelo menos fez uma tentativa. E nessa tentativa, você assinala, sobretudo, que me parece as coisas graves que eu gostaria de deixar aqui marcado, seria o de negativo que nós estamos vivendo agora no Brasil, que é a criminalização da pobreza. Nós temos uma sociedade que criminaliza o pobre. A pobreza é um dado, o Brasil é um país pobre, e essa criminalização ela é ao lado de uma força, uma dominação contra a manifestação da liberdade do homem. Isso realmente eu acho um atraso de vida, e acho que não progrediremos enquanto nós não libertarmos disso. O homem ainda submetido ao jugo do capital. Isso é que é lamentável, né? Nós temos seres humanos jovens, vocês são jovens, eu não sou mais, mas vocês ainda são jovens. Todos nós estamos submetidos ao jugo do capital. O capital determina. Horrível isso, né? É uma pobreza. O muito dinheiro estabelece essa miséria intelectual, a dominação do capital. Vem vias norte-americanas, né? Nós somos dominados, estabelecem as formas de ser, e isso entristece você saber que você não progride. Então mas enfim, a história é um dado dinâmico e nada detém a história. Isso é que estimula você pensar. Que você está vivendo hoje, nada detém a história. Nada, força nenhuma. A história é um processo de mudança, uma tendência de mudança, uma necessidade de mudança que não aceita a vigência do que é. Então ela está sempre querendo. Então, nesses caminhos, ela vai atingir, segundo se espera. Eu, pelo menos, espero ver. Eu quero estar vivo para ver ainda, né?
não acredito que se perca. Mas a mudança do mundo, a mudança dos padrões, as mudanças dos padrões e o estabelecimento de novos valores, né? Ou pelo menos a crença em que os valores podem mudar o mundo. Quer dizer, nós teremos que mudar o mundo, vamos mudar o mundo por força de uma contingência de não aceitar assim como está, né? Como está muito ruim, é muito negativo, muito pobre intelectualmente. E nós, na América Latina, nós temos um exercício da submissão, que é uma coisa que nos metralhou muito, nos atrasou demais, em demasia, essa submissão. A submissão ao capital, a submissão a padrões, nos impediu de construção dos nossos caminhos. E me parece que eu conheço toda a América Latina, que coisa. Estive em todos os lugares da América Latina e eu percebi uma novidade, um esforço novo, uma tentativa de não aceitar a repetição das coisas. Então, entre essas, a experiência da liberdade e o horror à dominação militar. O Brasil viveu sob o regime militar, foi uma negatividade, uma pobreza intelectual. Os milicos, a gente já pode falar assim com intimidade, os milicos foram muito negativos. Hoje nós pensamos, foram de uma total improbidade intelectual. Na medida que eram todos eles essencialmente corruptos, foram corruptos, muito bons corruptos, né? Porque dominaram pela força, intimidaram e mantiveram a corrupção. A corrupção foi um dado desse processo. Então, nesse ponto, os milicos foram uma verdadeira aula de insanidade e de corrupção e de autoritarismo. Não é coisa engraçada a corrupção autoritária. Quer dizer, eu sou o dono da corrupção e sou o dono do mando. Terrível isso, mas foi a verdade da minha geração, pelo menos. Talvez o meu valor hoje seja que o jugo, esse jugo, nós estamos sobre ele, sobre esse problema. Se a geração de vocês vai conseguir mudar, eu não sei. A minha tem essa não conformidade, não aceitar o jugo militar. Mas, não obstante, eles comandam as forças que dominam, eles comandam. Então, enquanto estão comandando, né, comandam no sentido de mandar com o não, porque comandar seria mandar com o povo, né? Não comandam porque não mandam com o povo não manda, o povo não tem possibilidade. Então eu não vou me alongar nisso, eu queria só acrescentar a uma ideia central, de que eu já coloquei aqui, de que nada detém a história, de que por isso representa uma esperança de mudança. A história sempre se renova e ninguém mantém o poder muito tempo. Ninguém mantém. Eu vejo aí a dominação, mas é muito inútil isso. Acredito que a juventude abrirá os seus próprios caminhos com mais força. Penso eu. Aposto nisso. Agora, se vai conseguir com ou sem facilidade, eu não sei. Eu sei que se nada detém a história, significa que nada será impune, nada será repetido, nada será igual a antes. Haverá sempre uma transformação. Eu acho que a ideia central, talvez isso seja a razão de ser de eu estar aqui,
mais velho falando a vocês, a razão central me parece ser a crença de que o jovem seja o detentor de uma nova proposta, não seja a proposta que eu vivi, que a minha geração viveu. Isso é que me parece triste, você pensar que a juventude estaria repetindo os mais antigos. Não, ela tem uma proposta nova. E essa proposta nova há de ser a não aceitação da militarização, a não aceitação de uma vivência sem liberdade. A ideia de que nós estamos num processo de mudança e que nós somos sempre os criadores dos novos caminhos. Então, enquanto você pensar assim, tentar ser assim, você lutar para ser assim, você consegue alguma coisa, mobilizar alguém. Não, peraí, alto lá, não vem aqui, isso nós já sabemos. Você tem que nos apresentar um novo. Qual é o novo? Qual é o novo fato? Eu sinto na advocacia, no direito, em quem atua no direito, nós aqui devemos todos atuar no direito, segundo espero, a ideia de que vamos transformar o mundo. É nisso que nós devemos apostar, na não repetição. A minha geração repetiu demais os valores da sua época. Então que a história não se detém, ela avança, ela se reconstrói, me parece ser a ideia mais estimulante de você poder viver, né? Você apostar no futuro. Nesse sentido, então, que eu sempre aceito ir aos lugares, falar nesses lugares, porque acredito que alguma coisa deverá ficar. A esperança de mudança, de que não vamos ficar repetindo os erros do passado. O passado ficou no passado mesmo. É uma característica dele, né? Passar. Então nós temos que apostar no novo. E o novo é a juventude, não há chance de não ser. Se ela falhar, azar o nosso, né? Mas é a juventude, apostar só na juventude. Eu não aposto em outra coisa a não ser na juventude. Então, é nesse sentido que eu estou aqui hoje falando a você e sobretudo, vou finalizar agradecendo a chance de poder conversar um pouco sobre essas nossas esperanças, que elas não passam, realmente elas não passam, elas continuam. Muito obrigado pela atenção. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Humberto Penha, que foi presidente do CAEV de 62 a 64, professor de Direito Constitucional da EMERGE e atualmente defensor público aposentado. Reverencio aos demais companheiros que integram essa eloquente mesa em que se discute nesse 90º ano de fundação do glorioso Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, um debate a iniciar-se do que ocorreu pela fala ilustre do Dr. Duboc Pinot sobre a vida acadêmica e a trajetória vibrante do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Falou-se aqui no doutor Benjamin Antunes de Oliveira Filho. Eu tive a honra de ter sido seu aluno. E uma dupla honra, um aluno dileto. O doutor Benjamin Antunes de Oliveira Filho escreveu um livro sobre a introdução à ciência do direito, que é marcante na vida intelectual e jurídica do país. É induvidosamente um livro apostolar, que há que ser lido por todos aqueles, naturalmente, que militam na área jurídica, filosófica, etc., posto que ele parte, inclusive, do fato social.
Eu até me lembrei, enquanto o doutor Pinot falava, o livro se inicia discutindo o fato social. E a primeira edição do livro dele dizia: o famoso estafado brocado aristotélico, lembra disso? O famoso estafado, quer dizer, o brilhante, o brocado, o famoso estafado, e antigo, tá? Faz crer que o homem decorre de sua própria natureza. E depois ele diz, na segunda edição, ele fala: o homem, animal zoopolítico, sente a inevitável necessidade de viver em sociedade, princípio do qual só se isenta um ente degradado ou um Deus. É a segunda edição do livro dele. Bem, eu presidi o centro acadêmico da Faculdade de Direito na gestão entre os anos de 1962 e 1964. Eu sou ingresso na faculdade em 1960 e aqui militei até 1964, onde depois concluí um curso de doutorado existente à época de mais 2 anos, de modo que tenho uma afeição imensa por este velho casarão da Rua Presidente Pedreira, que foi o formador, portanto, intelectual de muitos dos maiores vultos da história recente do país. O Centro Acadêmico Evaristo da Veiga teve à época, ele tinha uma participação muito grande, muito ilustre, muito forte na vida política do Estado. Muitos dos últimos governadores do Estado do Rio de Janeiro, portanto, em momentos que antecederam ao movimento revolucionário, eles foram não apenas alunos da Faculdade de Direito, mas também ex-presidentes do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Dr. Celso Peçanha, Badia Silveira, Roberto Silveira e tal. E nós tínhamos com isso um trato muito fácil, ou naturalmente fazendo transitar as nossas pretensões junto ao governo do Estado, cientes e ocorrentes de que todos eram comprometidos com a própria história do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Havia um clamor, uma vontade incrível de fazer com que o mundo pudesse ser mudado, e nós seríamos naturalmente, como jovens, como disse o doutor Pinot, as alavancas desse processo de alteração naturalmente social e etc. Era um centro acadêmico, como de resto, os centros acadêmicos de todas as outras faculdades. Havia um processo de interação política do jovem que se aprestava e que se aprimorava aqui para ingressar mais tarde na política adulta. É o caso do doutor José Maurício, meu colega de turma, repito, por inúmeras vezes foi eleito e naturalmente exerceu com brilho e vulgar o mandato de deputado federal. Vindo das plagas de Campos, abrilhantou-nos aqui a todos, os seus companheiros de turma, no meu caso, etc. Muito bem. Ao largo desse sistema de processo de interação política do jovem acadêmico de direito, a faculdade tinha também um processo de interação social muito grande. Foram sérios aqui no meu tempo as domingueiras famosas do CAEV, que permitiam que nós vivêssemos inteirados, não apenas durante o tempo dos cursos que realizávamos, mas que também nos inteirássemos na prática da atividade social, e que nos reunia a todos em festejos, até hoje lembrados por aqueles que naturalmente tiveram a vivência naquele tempo. O processo de 1900, o processo fusional dos dois antigos estados, o estado da Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro, formando já agora
o novo Estado do Rio de Janeiro, ele teve a participação ilustre e augusta de muitos fluminenses, nascidos naturalmente na terra de Nilo Peçanha, o genial exemplar político da história republicana, na expressão de Brígido Fernandes Tinoco. O professor Brígido Tinoco foi ministro da Educação. Eu tive a honra de ter sido seu aluno de Direito Administrativo. Penso até que o meu gosto pelo direito público tenha brotado ao tempo em que o doutor Brígido Tinoco foi o primeiro ano que ele lecionou aqui na faculdade, porque ele era advindo de um concurso então recente, que escolheu também o doutor Vicente Sobrinho Porto naquele tempo era para a cátedra de Direito Romano, que ele exerceu aqui com brilho até que no governo seguinte, que foi naturalmente iniciado ao tempo do presidente Jânio Quadros, ele foi seu diretor da Casa do Brasil em Paris, dada a intelectude, o valor de cultura que ele possuía e tal. Eram os professores da casa ao tempo. Bom, participaram muito desses integrantes da casa, participaram do antigo Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, do processo de fusão dos dois antigos estados, estou repetindo, da Guanabara e do Estado do Rio, gerando num processo político esse novo Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu fui eleito ao tempo pela ala liberal. Eram 3 os partidos existentes na casa, mas partidos que se permitiu, inclusive, a prestação de comícios, ao ingresso nas salas de aula, ao proselitismo político junto ao alunado da casa, ao corpo discente, etc. Eram 3, era a ala liberal, o Partido Universitário Renovador, que era a FUP, e um outro 3º partido, que era de menor expressão e tal, mas que fazia parte desse contexto político da casa. As eleições eram extremamente aguerridas, com a participação dos alunos, os comícios que se faziam aqui, enfim, nos contatos. Há uma mangueira histórica aqui, à saída, e aquela mangueira, ela presenciou os conchavos, os mais políticos da casa naquele tempo. Havia um banco e uma mangueira frondosa e tal. Ela deve existir ainda. Nós realizamos a cada tempo de ingresso dos calouros na Faculdade de Direito, viagens que eram feitas à conta dessa semana dos calouros, não é? E me lembro que eu era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito em 1962, e a semana jurídica, que militava sob minha presidência aqui, nós fizemos um passeio com um alunado, um corpo de alunos e tal, a Araruama. E aquele tempo era o ilustre juiz de direito de Araruama, o doutor Luiz Pinot. Lembra disso? Lembro. Fizemos uma grande festa no hotel Araruama. O senhor tinha um Fusca, que era um carro nobre à época, não é verdade? Andava, é verdade. E o doutor Pinot era exatamente o juiz que nos prestigiou, esteve conosco lá, e etc. Nós participávamos das Semanas Nacionais de Estudo Jurídico, que existiam ao meu tempo. Quer dizer, eu estive, pelo menos até que no processo político tivesse mudado, eu participei de 3 delas. A primeira delas no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. A segunda no estado de Pernambuco. E fizemos uma 3ª Semana Nacional de Estudos Jurídicos em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Nesses períodos, eram apresentadas teses pelos alunos das faculdades de Direito de todo o Brasil e eram, naturalmente, discutidas nesses congressos. Eu me lembro que uma certa vez, uma dessas, que era de Pernambuco,
eu até apresentei um trabalho sobre os partidos políticos no Brasil, desde o nascimento ao tempo do Império, Partido Conservador, etc., né? Partido Liberal, até os nossos dias. Bom, o doutor Benjamin, inclusive, participou dessa, esteve presente com a sua figura ilustre, e etc. E, paralelamente a essas atividades intelectuais, naturalmente de defesa de teses, etc., eram realizadas as Semanas Nacionais de Estudos Jurídicos voltadas para o concurso de oratória. O maior orador universitário que eu ouvi falar era estudante desta casa, Dr. João Luiz Faria Neto. O maior orador universitário que eu ouvi falar. Congresso, inclusive, de Recife. Debalde isso, a delegação do Estado do Rio, em momento anterior, já havia se colocado como a delegação do qual participava o vitorioso candidato ao concurso de oratória universitária. Portanto, nós temos uma trajetória muito grande, uma trajetória ilustre. Devemos ao esforço do alunado do tempo, inclusive forçosamente à frente do Centro Acadêmico Barreto da Veiga, da criação da Universidade Federal Fluminense. As nossas participações em atividades junto aos governos que sucederam ao tempo foram fundamentais para a criação da Universidade Federal Fluminense. Dr. Brilho Tinoco, professor da casa, era ministro da Educação. Foi muito valioso nessa jornada. E o doutor Alberto Torres, que foi um dos mais ilustres políticos do Estado do Rio de Janeiro, era, na época, o chefe de gabinete de Niterói, era o chefe de gabinete, doutor Brilho Tinoco. Isso no governo Jânio Quadros. Foi. Muito bem. Uma outra participação também, que eu gostaria de sintetizar nesses minutos que me restam, é o seguinte: não havia defensoria pública e as portas dos tribunais estavam fechadas para os pobres. Saíram daqui aqueles que primeiro foram nomeados defensores públicos no Estado, no governo da intervenção do almirante Amaral Peixoto. Eram 5. E geraram o primeiro rol dos defensores públicos, da defensoria pública no Estado do Rio de Janeiro. Bem, essa defensoria pública está completando, nesta data, 60 anos de história. Bom, fez-se da defensoria pública nascida, portanto, da angústia do povo pobre, baldo de riquezas, que o amparasse, uma instituição extremamente forte. O Estado do Rio de Janeiro tem, duvidosamente, a mais especializada e forte defensoria pública do Brasil. E como o Brasil possui o melhor sistema de defensoria pública do mundo, pode-se afiançar com certeza que brotou desta casa aquele pugilo de profissionais que se efetivaram, portanto, no gosto da tratativa desse tema, né? O Brasil hoje, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é induvidosamente o maior escritório de advocacia pública especializada do mundo. Há uma passagem na Rerum Novarum, Leão 13, em que ele diz que os ricos se defendem pelos seus próprios meios e carecem menos da justiça pública. Mas o pobre povo, falta de justiça que o ampare, está necessariamente submetido à proteção do Estado. Muito obrigado. Então, já apresento, ele foi membro do CAEV de 82 a 83 e atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e advogado militante.
Eu queria dizer que eu entrei aqui em 79, vindo do movimento estudantil secundarista. Naquela época eu estava envolvido em plena campanha da anistia. Foi, inclusive, muita honra já estar aqui quando a anistia 79 foi decretada em agosto e ter como anistiado o professor João Luiz de Bock Pinot, que, inclusive, nos deu uma aula magna no segundo semestre de 79. Foi uma grande honra para nós, né? Isso marcou profundamente a nossa militância aqui, sobretudo a minha, que já tinha um passado de militância do movimento secundarista aqui de Niterói, do Liceu Nilo Peçanha, etc, etc e tal. Enfim, perdemos eleições aqui, ganhamos eleições, fizemos aqui, Manel Martins foi meu contemporâneo aqui, um pouquinho mais velho do que eu, Manel meio saindo, eu meio entrando aqui nessa universidade, né? Tenho relações profundas com a família do Manel, pai, irmãos, irmãs, assim como o João Luiz, com quem eu militei quando o João Luiz era presidente do IAB e eu era diretor, secretário-geral do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. Enfim, o professor Humberto Pena de Moraes foi meu colega de glioche, meu colega de ginásio, eu dava aula de direito administrativo, eu sou direito constitucional. Enfim, o Aderso, que está aqui do meu lado, é minha cria, infelizmente, tenho essa irresponsabilidade na vida, tá? Os companheiros que estão aqui do lado, a ela eu não conheço, mas os dois são militantes aí da advocacia mais recente. O Taiguara, inclusive, é membro do Comitê de Prevenção à Tortura aqui no Rio de Janeiro, que, inclusive, nasce na nossa gestão, eu como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, entendeu? O Carlinhos é um belo e brilhante advogado, aquele jovem que está lá foi meu estagiário. Você vê que eu tenho aqui uma relação quase que sexual, de certa forma, com tantas crias aqui e tão criado aqui. Não fica assustado, não, Aderso, porque eu já passei dessa fase, entendeu? Mas, enfim, depois eu fui vice-presidente do DCE, do DCE, da UF, e na gestão da gente, 83 para 84, mas eu já saindo da universidade, batizamos o DCE de Fernando Santa Cruz, cuja imagem estava aqui, que era aluno dessa faculdade, tinha sido aluno dessa faculdade, dessa universidade, estava licenciado, ou como se chama, estava afastado quando desapareceu politicamente, desapareceu no estado da Guanabara, e 40 anos de desaparecimento, que inclusive fizemos uma homenagem na UAB ao Fernando Santa Cruz presente, né? E fizemos também, aqui na UF, foi feita uma homenagem ao Fernando Santa Cruz. Então é uma honra enorme estar aqui. É a segunda vez que eu volto a essa faculdade, depois que eu me formei em 85, né? 85? Segunda vez que eu volto aqui, primeira vez foi ano passado, para participar de um debate nesse salão. Estranhei também, professor Pinedo, à disposição aqui, quase que eu tropecei e fui direto para lá, mas depois tinha um trocado aqui, enfim. A gente já está atingindo um certo nível de senilidade, precisa, às vezes, de alguns guias. Enfim, quero dizer também que na gestão da gente, que terminava o mandato aqui em 83 e ia para o DCE, nós fizemos a primeira greve nessa universidade, que parou essa faculdade aqui, inclusive no segundo semestre de 83, primeira greve após a redemocratização, né? Foi uma greve, inclusive, que as pessoas achavam que a universidade não ia parar. E nós iniciamos aqui na nossa gestão, inclusive, a campanha pelas eleições diretas para diretor. Eleições diretas, essas, inclusive, levaram o Manel, alguns anos depois, à direção dessa instituição, o que ele dirigiu muitíssimo bem, apesar da calvície que agora se apresenta, né? Nós fizemos a primeira campanha para a eleição aqui, e, obviamente, perdemos esse processo. O colegiado de unidade não aprovou esse processo de eleição de consulta para a escolha dos candidatos. E nós fizemos aqui um dia de paralisação e decretamos o enterro do colegiado de unidade. Fizemos aqui dentro um enterro público, apagamos, queimamos todos os transformadores. Como é que chama aquela porcaria? Derrubamos todos os disjuntores, apagamos a universidade, a faculdade, entramos com um caixão por aqui, fizemos uma procissão com velas, e assim por diante, um caixão, do colegiado de unidade. O professor João Debelian, de quem falávamos há pouco, falecido há algum tempo, entendeu? Um democrata conservador, um conservador democrata, nunca nos perdoou por isso, né? Dizendo que nós tínhamos feito o enterro dele, era diretor da faculdade à época. Nós dizíamos, professor Debelian, nós nunca enterramos o senhor, enterraremos algum dia, mas não foi desta feita, né? Nós enterramos o colegiado de unidade, essa instituição reacionária, assim por diante. Enfim, foram alguns episódios interessantes e marcantes aqui nessa instituição, né? A gente, inclusive, ajudou, nos anos 80, a recompor o movimento nacional de direito, né, através como é que chama? Secretaria Nacional de Direito da UNE, não é isso? E nós realizamos aqui em 83, né, Aderso? 84, né, o primeiro encontro, o Encontro Nacional de Estudante de Direito, que foi o primeiro encontro a se realizar no Rio de Janeiro, se não me falha a memória.
né? Não me lembro. Aderson tem a memória melhor do que a minha. Primeiro encontro nacional de direito aqui, depois da redemocratização, primeiro no Rio de Janeiro, né, e eu fui expulso da mesa, porque eu não era mais presidente do centro acadêmico e achei que podia conduzir a mesa, entendeu? E houve um movimento lá, particularmente dos meus amigos trotskistas, entendeu? Que, enfim, me depuseram da mesa, e que isso aqui estava junto, entendeu? Enfim, mas enfim, isso faz parte da vida. Eu saí, Manel, fazer o quê? Eu, um velho stalinista, brigando com os marxistas, de forma alguma, né? Então eu carrego esse estigma, que aliás muito me honra de ser stalinista, embora não seja. Enfim, fui deposto e aí me retirei e passei o resto do encontro no direito bebendo com meus amigos de outros estados. Né? Foi, aliás, um encontro marcante, né? Muito importante. Enfim, de uma maneira ou de outra, quer dizer, essa faculdade está ligada não só à minha militância política, a minha militância partidária, a minha militância social, como aqui fui sócio, inclusive, de um ex-diretor dessa faculdade, já falecido, o professor Márcio Brandão Ribeiro, de quem eu tive a honra de ser estagiário, com quem eu muito aprendi, entendeu? Enfim, tenho ligações profundas com essa instituição, profundas com essa universidade há muitos anos. E para mim é um enorme prazer poder voltar aqui e prestar esse pequeno testemunho. Gostaria muito de agradecer, saudar a presença do João Luiz aqui, com quem já tive a oportunidade, inclusive, aliás, o João é um excelente cantor, entendeu? Cheguei a ouvir algumas suas exibições diárias, né? Ele cantava magnificamente bem. Uma delas, inclusive, foi na Casa dos Estudantes do Brasil, lá na Praça Ana Neres, né? Alguns anos atrás, enfim, acompanhado de uma arpista fantástica, que não me recordo o nome, né? O professor Humberto Pena de Moraes, com quem eu tive o prazer de dividir bancos de curso preparatório para concurso, Manuel Martins, meu líder, entendeu? Que, de certa forma, me ajudou aqui a entrar no movimento estudantil, depois brigamos anos e anos e anos, mas isso faz parte da vida. Aderso Bucinja Carvalho, meu companheiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, com quem eu tenho o prazer de brigar todos os dias, né? O Tiago, que foi meu estagiário, que está hoje lá no Instituto de Defensor de Direitos Humanos, da Assessoria de Direitos Humanos da Alerj, advogado combativo, né? Tem um defeito de ser capixaba, mas isso vai corrigindo com os anos, né? Eu não conheço a companheira que ali está, como é? Mariana, mas também gostaria de deixar aqui um grande abraço, né? Para o Carlinhos, aqui para o Iguara, idem, para os companheiros do Centro Acadêmico, né? Para os companheiros do DCE que estão aqui, contem conosco e se precisarem aí da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, enquanto eu estiver à frente do mandato, o Aderso foi meu vice, aliás, é um hábito que ele tem, e não é vascaíno, estou sempre à disposição. Eu gostaria de agradecer, enfim, lamentar algumas ausências, mortes, enfim, particularmente a morte do Jorge, que foi dono do botequim aqui da frente, onde nós nos embebedamos muitas vezes querendo transformar o mundo, né? Mas, enfim, um grande abraço para todos. Infelizmente, tenho mesmo que me retirar, mas espero poder estar aqui em outras ocasiões, né? Particularmente para honrar as tradições de luta desse centro acadêmico, as tradições de luta do DCE Fernando Santa Cruz e as tradições de luta do movimento estudantil brasileiro. Tamo junto.